Bom dia. Sem muitas delongas, antes do almoço, é sempre um horário ingrato, né? Então, vamos falar de segurança, mas sob um outro aspecto agora, que é o aspecto legal. Eu tinha me preparado para essa apresentação para tratar de algumas questões mais específicas que foram discutidas nos tribunais brasileiros ao longo do ano de 2015, sobretudo usando o Marco Civil como regulamentação, e para falar de algumas outras leis que interessam particularmente aos negócios de que vocês fazem parte aqui, mas ontem eu li um e-mail que eu fiquei aterrorizada, e aí eu resolvi mudar o enfoque. Eu li um e-mail de uma pessoa da área de vocês, que trabalha com tecnologia, e, ingenuamente, eu pensava que algumas questões legais já estavam claras para o mercado e, principalmente, para as pessoas que trabalham nesse ramo. Só que eu descobri que isso não é verdade. Porque, no e-mail, a pessoa dizia assim, vamos fazer determinada operação, porque aqui no Brasil, lei cada um segue a que quiser. Em tempos de Lava Jato, a gente sabe que isso não é verdade. Então, eu acho melhor começar do princípio. E do princípio, no princípio, era o verbo. Então, aqui no Brasil, embora muita gente não esteja levando em consideração, nós temos algumas leis que são específicas para o mercado de tecnologia, especialmente o Marco Civil, que é a Lei 12.965 de 2014, e outras das quais nós também vamos falar, mas, além dessas leis, as outras que já fazem parte e que conduzem o nosso dia a dia, como a Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Códigos de Processo, elas também devem reger o mercado de tecnologia, e nada pode fugir disso. Então, isso é uma verdade que precisa ficar clara, e todas as pessoas que trabalham nesse meio, sobretudo aquelas que têm empresa, elas precisam ter bastante clareza sobre esses pontos para evitar possíveis demandas judiciais. Porque todos nós sabemos que algumas demandas judiciais, muitas vezes, elas quebram a empresa. Então, não adianta você ter o melhor negócio, o melhor modelo, a sua empresa está indo muito bem, se ela está indo na contramão da legislação do seu país, de onde você trabalha. Então, vamos falar um pouco, feita essa introdução, que realmente ontem eu fiquei muito preocupada com o que eu li, achei que era bastante pertinente falarmos sobre isso. Vamos ao nosso objeto de estudo de hoje. Ops. Não? Advogado, com tenso. Bom, enquanto nós resolvemos as questões técnicas, todo mundo aqui conhece o Marco Civil? Sim? Então, vamos lá. O que é o Marco Civil? Para quem nunca ouviu falar, considerações preliminares, quais são os artigos que estão em regulamentação, quais foram algumas das questões discutidas nos tribunais brasileiros e quais são as perspectivas para 2016 com relação às legislações que regem os negócios com os quais vocês trabalham. Bom, o Marco Civil é uma lei federal, como eu já disse para vocês, a Lei 12.965 de 2014, que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, Estados e municípios em relação à matéria. Como o próprio nome diz, o marco é civil. Então, nós não vamos encontrar nessa lei, por exemplo, dispositivos como a gente encontra no Código Penal. É proibido isso, é vedado aquilo. Não existe esse tipo de disposição. O Marco Civil ele é uma lei que dá diretrizes, ele dá princípios, principalmente. E alguns artigos, particularmente, só para citar um exemplo, o artigo 9º, por exemplo, que trata sobre as questões de neutralidade de rede, eles vão trazer uma regulamentação específica para essas questões. Mas ele é um código de princípios e garantias que devem reger, por exemplo, a formação dos contratos no mercado de tecnologia. Então, nós não vamos encontrar nessa lei
coisas muito específicas, do tipo do que a gente encontra no Código Penal, como eu acabei de dizer para vocês. Ah, não faça isso, faça aquilo outro. Não é esse o objetivo da lei. O objetivo da lei é trazer os princípios que, originalmente, são os princípios constitucionais, que devem reger o mercado tecnológico, né, das empresas que provêem conexão, os provedores de aplicação, dentre outros negócios de internet, né, inclusive os do governo, como a gente vai falar mais para frente. Opa, vamos voltar. Gente. Vamos lá. Bom, quais são os artigos? O ano passado, quando eu vim aqui falar sobre o Marco Civil, a gente falou bastante sobre os artigos de neutralidade e os artigos que tratavam da guarda de logs, por exemplo, né? Esses artigos eles não estavam regulamentados, e no próprio Marco Civil existia um pedido, né, uma disposição para que o Comitê Gestor da Internet tratasse dessa regulamentação. Essa regulamentação, de fato, aconteceu esse ano, foi aberta uma consulta pública em janeiro, para que todas as pessoas interessadas pudessem enviar suas contribuições, né, no site do CGI, e depois, né, todas essas contribuições sobre os temas que estavam sendo discutidos foram compiladas, e elas foram juntadas num documento no IGF, em João Pessoa, em 10 de novembro último, sobre quais são, né, as contribuições que o Comitê Gestor entendeu como necessárias para a regulamentação desses artigos. Então, o primeiro artigo, né, que passou pela regulamentação é o artigo que trata da neutralidade da rede, depois da proteção dos registros de dados pessoais e as comunicações privadas, e da guarda de registros de conexão e registros de acesso a aplicações da internet. Esse documento está disponível no site do Comitê Gestor, e não vai dar para a gente falar detalhadamente sobre ele aqui. Então, eu separei só um pedacinho dele, que trata sobre o artigo 9º, que é de neutralidade da rede. Aqui embaixo tem o link, depois vocês podem acessar, podem ler o documento na íntegra, que trata sobre todos aqueles artigos que nós falamos, né? Mas, por exemplo, situações notórias de segurança em que serão admitidas discriminação dos pacotes de dados de internet e de degradação do tráfego, né? Então, nesse documento, aparecem duas situações que são específicas. A primeira delas é a filtragem de endereços IP, específicos para mitigação de DOS, e a segunda é bloqueio da porta 25. Então, nós não vamos ler isso aqui na íntegra, porque não é nosso objetivo, mas é para vocês saberem, né, que já existe uma disposição. Ocorre, entretanto, que, do ponto de vista burocrático, isso ainda não vale, entre aspas, porque isso é só um documento que vai ser encaminhado. Ele vai passar a valer quando ele passar por um decreto presidencial, e aí sim ele vai fazer parte da lei, e entrando em vigência, todos nós, né, deveremos nos submeter a essas questões. Então, a íntegra do documento está nesse link que eu coloquei aqui para vocês, e vocês podem ler lá todas as contribuições, né, tudo que o Comitê Gestor juntou e entendeu serem as melhores contribuições para a regulamentação desses artigos sobre neutralidade, guarda de logs, dentre outros pontos. Bom, esse é um ponto importante, por quê? Porque eu acho que, para a área técnica, esses artigos eram os artigos que mais estavam incomodando, né? Então, como eu faço isso, como devo conduzir? O ano passado, quando eu vim falar aqui sobre esse tema, houve muitas perguntas a esse respeito, e a gente não tinha essas respostas, justamente porque os artigos ainda não tinham sido regulamentados. Então, embora eles agora já tenham esse documento, eles ainda vão passar por um decreto presidencial para passar a valer. E aí sim vão ser incorporados ao Marco Civil. Então, essa é uma das questões que a gente espera ter resolvido, né, para 2016, e para começar a orientar melhor a conduta do mercado com relação a esses pontos. Bom, que a gente tem visto nos tribunais brasileiros envolvendo internet, né? Então, existem muitas questões que têm sido discutidas a respeito de internet no judiciário. Então, quem é da área técnica talvez não imagine, né, que tipo de coisa a gente vê, né? Então, por exemplo, separei algumas coisas curiosas.
Liberdade de expressão, que é um princípio constitucional e também é um princípio do Marco Civil, é de longe a questão mais debatida nos tribunais brasileiros, principalmente por pessoas físicas envolvendo redes sociais. Então, isso é o que mais tem tomado o tempo, né, dos juízes e dos desembargadores brasileiros atualmente. Então, todas essas questões que envolvem liberdade de expressão, e como que as pessoas devem se posicionar na internet, têm sido muito debatidas no judiciário. Eu acho que é muito interessante nós dizermos o seguinte: muitas pessoas usam a internet, né, usam da liberdade de expressão na internet, alegando que esse é um direito, né, uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da nossa Constituição, esquecendo que no mesmo artigo 5º existe um outro princípio chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista legal, não existe sobreposição de princípios constitucionais. Os princípios constitucionais, todos eles têm uma equivalência. O que vai fazer com que um, né, se sobressaia em relação ao outro é o caso concreto. Então, quando que a liberdade de expressão, por exemplo, vai prevalecer em relação à dignidade da pessoa humana? Quando que eu posso ganhar, por exemplo, uma demanda judicial com base nesse princípio? Quando, né, no caso concreto, num caso específico, esse meu direito não ferir, né, o direito do outro. Então, o que o brasileiro muitas vezes esquece e muitas vezes perde demanda judicial é por conta dessa questão, né, que respaldado na liberdade de expressão, a pessoa acha que pode dizer o que quer, do jeito que quiser, a hora que quiser e onde achar melhor. E não é assim que funciona, né? Então, muita gente tem perdido demandas e isso acaba gerando indenização, porque o Código Civil prevê que o dano moral, inclusive, ele é passível de indenização, e as pessoas ficam inconformadas, né, quando são citadas judicialmente em função desse uso inadequado da liberdade de expressão. Outra questão que tem aparecido muito nos nossos tribunais é o direito ao esquecimento, né? O direito ao esquecimento apareceu na Corte da União Europeia há uns 2 ou 3 anos, por conta de um caso de um espanhol que não queria mais ver seu nome indexado no Google por conta de uma hipoteca que ele tinha e problemas financeiros que ele tinha tido na sua vida pregressa, e ele entrou com uma ação, esse processo era um processo inédito na União Europeia, para que o nome dele fosse desindexado do Google ou de outros motores de busca. Esse caso é bastante paradoxal, porque aquilo que ele desejava, na verdade, nunca vai acontecer, porque ele é sempre citado toda vez que alguém vai falar sobre o direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento... porque o caso dele virou um marco, né? Então todo mundo conta a história do espanhol que pediu ao Google que desindexasse seu nome, né? E isso nunca vai acontecer, porque todos os eventos que vocês forem, todos os advogados com quem vocês conversarem vão citar esse caso, né? Então, assim, muitas vezes é aquilo que a gente diz para os clientes: você deseja isso, mas do ponto de vista prático, será que isso vai ser realmente bom? Né? A gente disse isso para o pessoal lá do site de traições, entre aspas. Eu quero processar o site. Eu digo, melhor não, porque você vai se expor 2 vezes. Né? Aí depende, né, do que a pessoa está querendo preservar. Então, o direito de esquecimento, ele não está previsto expressamente na legislação brasileira. Vocês não vão encontrar essa expressão, direito ao esquecimento. Mas vocês vão encontrar, por exemplo, na Constituição, o respeito à dignidade, à imagem, à intimidade, à privacidade da pessoa. Então, muitas vezes, e principalmente, né, usando a lei de execução penal como fundamento, quando uma pessoa, por exemplo, é acusada de um determinado crime, ela paga por aquele crime, ela já cumpriu a pena, ou de reclusão, ou de qualquer outra natureza, pagou a multa, ou aquilo, ou o que quer que seja. A própria lei de execução penal, ela permite que essa pessoa, esse crime, na verdade, ele prescreve, entre aspas. Então, se você pagou depois de um tempo, a lei brasileira não diz que você vai ter que, ad perpetuum, ter que responder por aquele crime. Então, muita gente, né, que tem notícias, por exemplo, veiculadas ao seu nome, né, notícias jornalísticas, em sites comuns brasileiros, têm pedido, né, judicialmente que seus nomes sejam desindexados
resultados dos motores de busca em função de já terem cumprido, né, uma punição pela qual elas foram condenadas. Mas vejam, o direito ao esquecimento ele tem uma característica que não pode ser deixada de lado, que é a questão da historicidade. Então, eu posso, por exemplo, esquecer aquilo que não é, por exemplo, um fato histórico. Não esperem, por exemplo, que pessoas envolvidas em questões como, por exemplo, a Lava Jato, consigam algum dia direito ao esquecimento, porque isso não faz parte só da vida pessoal, né, daqueles indivíduos, mas fazem parte da história do país e, por conta disso, não podem ser esquecidas, né? Não a conduta específica de cada indivíduo, mas a situação na qual eles se envolveram. Então, o direito ao esquecimento tem essa linha bem interessante, que é a linha da historicidade, que é bastante prevalente na hora dos julgamentos nos tribunais. Neutralidade de rede e prática de spam também é uma questão que já foi discutida nos nossos tribunais. Esse caso, se não me engano, é lá de Olímpia, né, no interior, lá perto da minha cidade, de São José do Rio Preto. Duas empresas de tecnologia. Na verdade, é um caso mais de concorrência desleal do que de neutralidade de rede, né? Mas uma empresa começou a brigar com a outra, né? E aí impedia, uma das empresas, a requerida, impedia que os clientes da empresa autora do processo recebessem mensagens publicitárias da empresa que eles estavam brigando, né? Lógico que isso virou uma guerra judicial, e isso ainda está em primeira instância, isso ainda não foi decidido em última instância. E-mail e desnecessidade de Message ID, isso é porque esse caso especificamente, existem vários outros, porque precisa ficar claro nos processos, quando você faz, por exemplo, um pedido de quebra de sigilo, que, na verdade, processualmente, isso é uma ação de obrigação de fazer, sobre aquilo que você deve pedir ao provedor, né? Então, assim, quando você faz a sua lista de pedidos ao provedor, num caso específico, o que você tem que pedir? Muitas vezes, os advogados acabam pedindo requisitos e coisas que o provedor não tem condições de fornecer, né? E aí isso é um problema, porque o provedor tem que acabar agravando essa decisão num tribunal superior quando o juiz acata esse pedido em primeira instância. Então, se o juiz diz assim, o provedor dê tudo o que o advogado está pedindo, todos os dados, e ele não possui todos esses dados, ele tem que discutir isso judicialmente. Não basta dizer, eu não tenho, e ponto final, né? Identificação de usuário e obrigação impossível, né, que entra nessa mesma questão, né, de você pedir informações aos provedores que muitas vezes eles não têm condições de fornecer. Redes sociais e exclusão de perfil, né, é um caso, existe um caso específico de Roraima, muito interessante, em que era um problema realmente que a pessoa era acusada de um crime, né, então não era só injúria, difamação ou calúnia, mas era um caso um pouco mais complexo. Tudo que envolve redes sociais, especialmente Facebook no Brasil, tem muita demanda judicial no caso de pessoa física, né, muita mesmo. E a auditoria operacional do INSS e o Marco Civil. Isso é um processo do Tribunal de Contas da União, em que ele faz recomendações para que as questões que envolvem governo eletrônico na plataforma do INSS sejam mais eficazes, baseadas, né, nos princípios do Marco Civil, se não me engano, do artigo 35. Então, esses são alguns temas, né, que foram debatidos, né, nos tribunais brasileiros em 2015, com base no Marco Civil. O que nós temos para 2016? Né? Para 2016, nós temos muitas novidades, né, do ponto de vista legal. Primeiro é que, em março, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Isso não me interessa. Interessa sim, porque o novo Código de Processo Civil ele limita a quantidade de recursos, portanto, vai tornar os processos mais céleres, né? Quaisquer processos da esfera civil. Então, isso interessa bastante a todos nós, né? Então, é uma espera que a gente já vem
tendo há bastante tempo, porque o nosso Código de Processo Civil é de 1973, então, muito embora vários institutos ainda sejam bastante válidos, ele tem várias questões que já foram superadas, né? Então, em março, nós temos a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que vai alterar sobremaneira o andamento dos processos, né, no Brasil. Vamos ter os artigos do Marco Civil regulamentados, o artigo 9, 10, 11 até o 15, se não me engano, muito provavelmente, né? Isso tudo a depender das questões políticas, porque, por exemplo, no caso dos artigos do Marco Civil, nós dependemos de decreto presidencial e tudo mais. Um outro assunto que também nós esperamos que se torne lei em 2016 é o anteprojeto de proteção de dados pessoais, né, se tornando uma lei federal. Esse anteprojeto ele é de 2010, esse ano ele também foi aberto para consulta pública, e eu arriscaria dizer, de todos os encontros e eventos dos quais eu participei esse ano, que esse foi o tema do ano, né, proteção de dados pessoais aqui no Brasil. Ele já vai entrar no simpósio também feito pelo NIC em setembro, sobre proteção de dados pessoais. Uma das questões que foi muito debatida é que ele já vai entrar em vigor, na verdade, defasado, porque ele trata apenas e tão somente da proteção, coleta, armazenamento e utilização de dados da pessoa natural, né, em tempos de internet das coisas. Brevemente, nós já vamos ter uma lei nova, velha, né, porque a gente vai começar a ter outros tipos de demanda. Mas ele ainda é um anteprojeto, ele já foi muito debatido, tem cerca de 50 artigos, e ele muito provavelmente também vai impactar bastante o mercado de tecnologia, porque ele dá muitas diretrizes com relação à coleta, armazenamento e utilização de todos os tipos de dados que são coletados dos usuários. Porque não existe hoje, no Brasil, uma legislação específica. Quando a gente diz não existe legislação específica, isso não quer dizer absolutamente que não exista legislação nenhuma que conduza a essa realidade. Mas o que a gente espera é que esse anteprojeto, quando se tornar uma lei, ele oriente melhor a conduta de mercado com relação à utilização de dados pessoais, porque a gente tem tido muitos problemas com relação à coleta indiscriminada e, principalmente, à utilização indiscriminada dos dados, né, das pessoas de um modo geral. E um outro assunto que provavelmente, né, vai bombar em 2016 é a educação digital, né? Todas as grandes instituições têm feito investimentos e estudos em educação digital, e essa é uma previsão também do Marco Civil, em alguns dos seus artigos, quando ele diz que é uma obrigação do Estado, inclusive, fazer a inclusão digital e desenvolver projetos que eduquem, né, digitalmente o cidadão. Porque o que nós temos, né? Hoje, aqui, nós temos um público muito seleto, né? Nós temos pessoas, vocês são pessoas iniciadas na tecnologia, mas vocês devem conhecer, assim como eu conheço, muita gente, né, que não sabe nem os termos, né, e não sabe nem o que fazer com o celular. Eu costumo dizer que o smartphone está mais para metralhadora do que para um objeto de uso, porque as pessoas usam de uma maneira tão equivocada, né, tão mal, que elas, e sem saber, de uma forma ignorante, né, as pessoas não têm noção de, muitas vezes, os riscos que elas correm, os perigos aos quais elas estão expostas, especialmente com relação ao uso de redes sociais, né? Então, todos os projetos que viabilizarem a educação digital das empresas, instituições, de um modo geral, serão muito bem-vindos, principalmente para crianças, né? A concepção que nós temos de educação digital, ela começa já aos 5 anos, né, e com projetos específicos e com uma linguagem que seja acessível a crianças, o que é muito difícil, porque falar para adolescente, falar para adulto é muito mais fácil. Agora, tentem explicar como usar apesar de que com 5 anos nenhuma criança deve usar rede social, porque a idade mínima é 13, né, para a maioria delas. Mas, infelizmente, alguns pais, né, por eles mesmos, eles vão lá e fazem um cadastro falso para o seu filho, para que o seu filho tenha um perfil na rede social. Infelizmente, isso é uma verdade, né? O próprio pai mente a data de nascimento do filho para que ele possa ter o perfil. Então,
é complicado discutir essa questão da conduta e da honestidade, principalmente quando você parte já de um modelo equivocado de como a pessoa deve conduzir a sua vida. Então, assim, são questões que são muito complexas, mas que são assuntos da moda, assuntos difíceis de enfrentar, mas muito necessários. Então, é isso. São essas as questões que provavelmente vocês vão ouvir muito falar em 2016, e esses são os temas que têm permeado aí os nossos escritórios de advocacia e permeado muito dos encontros que a gente teve esse ano de 2015. Esse ano de 2015, inclusive, nós já tivemos seminários, congressos de educação digital. Realmente é um tema que está aí para ser realmente debatido, discutido e precisando de gente para trabalhar. Pensem nisso, como que vocês explicariam, dariam uma aula, por exemplo, de riscos da internet para uma criança de 7 anos de idade. Ah, mas não, crianças de 7 anos acessam a internet, crianças de 7 anos estão expostas a uma série de riscos e de perigos. Conclusões. E de tudo isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro, pensar nessas novas legislações e nesses novos comportamentos de mercado. Aqueles que ainda não se adequaram deveriam fazê-lo o mais rápido possível. Investimento em programas de compliance, a gente tem chamado isso de compliance digital. As empresas que ainda não aderiram a esse tipo de programa precisam fazê-lo, porque eles são bastante necessários, inclusive do ponto de vista da legislação trabalhista para os seus funcionários. Entrelaçamento da segurança legal e da segurança cibernética cada vez mais forte. As empresas que ainda não têm essa visão também precisam começar a pensar a esse respeito. E os investimentos em educação digital, que também não são só para crianças. Dentro das empresas, principalmente das grandes instituições, as melhores condutas, as melhores práticas, certamente elas podem render com programas de educação digital e com programas de compliance que envolvam, principalmente, medidas de conduta dos funcionários. Porque, se o assunto é segurança, a gente sabe que o elo mais fraco da cadeia é sempre a pessoa, sempre o ser humano. Então, os programas de educação digital e os programas de compliance são sempre bem-vindos nesse sentido. Quero agradecer, dizer que eu estou à disposição, e se vocês quiserem conversar mais particularmente, mandar um e-mail, as consultas nunca são pagas. Obrigada. Muito bem. Por enquanto. Depende da consulta. Muito bem. Temos aí uns 5 minutos para perguntas, comentários. A primeira pergunta é do Carlos Márcio. Ele cita um posicionamento do Ministério Público Federal que considerou o serviço internet.org do Facebook, que é o de acesso gratuito à conta do Facebook, ilegal. Ele queria a sua opinião sobre esse caso. Bom, eu não sei exatamente o que é o parecer do Ministério Público, então acho que eu precisaria ler primeiro do que se trata. Mas é sobre neutralidade de rede, ou seja, ele cita que oferecer acesso gratuito, que é o chamado zero rating, violaria o artigo 9º lá de neutralidade de rede. Rubens, isso aí, olha, tem um detalhamento aí que é complexo. Eu acho que, a princípio, não. Mas, toda vez que a gente fala de acesso gratuito, a gente vê o fornecimento do acesso de uma forma muito equivocada. Então, assim, depende muito. Como eu digo sempre, a palavra do direito é depende. Você tem que me contar uma história, é igual história de criança, tem que ter nome, tem que ter conflito, porque é aquele caso. A gente precisa das informações concretas. Então, depende. Tá bom. A próxima pergunta é do Jordão Afonso. Ele pergunta se a lei Carolina Dickmann
tem algo a ver com a lei do Marco Civil e, caso não, onde é que se enquadra a Lei Carolina Dickmann? Ah, ótima pergunta. A Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12737 de 2012, é uma lei penal, que é a lei que trata sobre a invasão de dispositivos informáticos. O nosso Código Penal ele é de 1940, para quem não sabe. Então, obviamente, né, em dezembro de 1940, quando ele entrou em vigor, não existiam dispositivos informáticos. Então, o que aconteceu? Né, com a questão publicitária, jornalística aí da Carolina Dickmann, um assunto que já vinha sendo debatido há bastante tempo acabou se tornando uma lei, é uma lei curtinha, o artigo, e acabou fazendo parte do Código Civil, é o artigo 156A, se não me engano, que trata especificamente da invasão de computadores e dispositivos informáticos, que é o termo que a lei usa. A diferença principal entre o Marco Civil e a Lei Carolina Dickmann é que o Marco Civil é da área civil e a Lei Carolina Dickmann é penal. Tá? Ah, e por que não pegou, entre aspas? Porque, infelizmente, as penas são muito brandas. Né? Então, o problema não é a lei, o problema são as penas, que são muito leves. É isso. A última pergunta que a gente tem aqui é uma citação do Rafael Neto, uma pergunta sobre os casos de injúria racial e o Marco Civil. Ele cita o caso da apresentadora do Jornal Nacional. Ah, da Maria Júlia Coutinho. Aí nós temos duas questões. Né? Injúria racial, a gente tem disposição específica no Brasil, né? Crime racial. E aí a gente tem, a gente combina, né, a lei, que é de injúria especificamente no caso de raça, e outras questões que são do Marco Civil, sobre violação de intimidade, dignidade da pessoa humana e tudo mais. Né? O que é feito nesses casos é que, normalmente, você precisa primeiro identificar o usuário, né, que fez a injúria, e isso normalmente é feito numa ação judicial, isso não é possível administrativamente. Então, você entra com um pedido de quebra de sigilo, que se chama ação de obrigação de fazer, e quando você recebe esses dados, né, do provedor, aí você tem que oficiar, né, a operadora, a depender de que tipo de dado ele te fornece, e aí sim, com alguma sorte, né, aliás, sorte a gente tem bastante nesse ramo, porque o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa são pessoas comuns, então não é tão difícil assim de identificar. Volta e meia a gente encontra os mais espertos, mas felizmente é mais difícil. Muito bem. Mais alguma pergunta, professora Eliane? Bem, eu fiquei interessada nessa questão da educação digital e, tendo em vista que o MEC está discutindo atualmente uma reformulação, uma proposta de uma nova base nacional curricular, eu queria saber se tem informação sobre alguma inter-relação entre essas mudanças, né, da base nacional curricular para o ensino fundamental e essa preconizada necessidade agora de educação digital, em especial com vistas a, digamos, antecipadamente preparar as crianças para conviver num mundo potencialmente perigoso. Uhum. Professora, eu não tenho... Digitalmente. Eu não tenho informações específicas sobre que tipo de atividades ou de propostas o MEC tem feito especificamente sobre educação digital. O que nós temos atualmente discutido é a necessidade de você formar os professores. Né? Porque o que acontece muitas vezes, a gente tem um dado, inclusive, que mostra que quando as crianças são expostas, por exemplo, a cyberbullying e outras questões que são bastante delicadas, ou esses problemas começam na escola, né, no ambiente escolar, ou então a primeira pessoa a qual eles recorrem, as crianças recorrem, são os professores. Então, nós entendemos que antes, né, da reformulação curricular, nós devamos investir nos multiplicadores, né, em como preparar os professores para lidar melhor com essas questões. Esse ano de 2015, nós desenvolvemos no interior um projeto e falamos para mais de 1.000 alunos, quase 2.000 alunos, sobre os riscos das redes sociais. E era muito curioso, porque em todas as escolas que nós fomos, públicas, particulares, ensino fundamental, ensino médio, as dúvidas eram muitas e sempre as mesmas. Então, a gente tem pensado em se organizar melhor, mas primeiramente para preparar os professores, porque eles são a primeira pessoa, normalmente, a quem as crianças, os adolescentes recorrem. As crianças, principalmente. Pois não.
Bom dia, Adriana. Na verdade, só 2 comentários. Meu nome é Marcelo, sou servidor, não membro do Ministério Público Federal, perito. Então, só 2 comentários sobre esse último de educação digital. Nesse exato sentido que você comentou, existe um trabalho que é feito em parceria, acho que do CGI, com o SaferNet, com o Ministério Público Federal, de educação digital voltado para os professores. Existe material, existe cartilha, e durante 2015 foram feitos uma série de treinamentos pelo país. E acho que o conselheiro Tiago, que é representante do SaferNet aqui, ele é particularmente envolvido nesse projeto, né? Bom saber. Sobre o internet.org, eu só acrescentando elucidando uma questão que está escrito na nota. A nota do Ministério Público, né, ela não fala em ilegalidade, né? Ela confronta o internet.org com a questão da neutralidade de rede, e ele, na verdade, dá uma sinalização de que o projeto pode ser, sim, viável, desde que devidamente que o Facebook busque aí o Estado e as políticas públicas adequadas para desenvolver o seu projeto de inclusão digital, né? Então, a mídia acabou colocando, como o Ministério Público diz que é ilegal, e, na verdade, a nota não fala sobre isso, e ela abre uma porta para que, na forma que o Facebook busca atingir os seus objetivos, ele possa ser feito dentro do quadro normativo brasileiro, né? Ok, eu não li a nota, então eu preciso conhecer primeiro, mas obrigada. Rubens. Só um comentário. O primeiro evento de Cyberbile que ocorreu nos Estados Unidos, o pessoal falou que é muito importante que a criança escreva, né, ou desenhe, ou solte para fora o que ela tem guardada. E, às vezes, um método é usar uma figura, como a Madre Teresa de Calcutá, o que ela faria em tal situação, né? Então, existem esses eventos que ocorrem anualmente nos Estados Unidos e dão muitas técnicas que podem ser usadas para a educação. Interessante. Rubens. Rubens? A gente tem uma pergunta remota do Edson, em que ele cita 2 casos, um de quando ele bloqueia um cliente participando de um ataque, e outro de quando ele bloqueia algum protocolo porta previamente, se ele está agredindo algum item do Marco Civil. Depende. A princípio, sim, né? A princípio, sim, porque toda vez que você... porque o princípio da isonomia ele é um princípio claro, né, no Marco Civil. Então, você não pode fazer, né, degradação, mesmo discriminação, indiscriminadamente, né, a menos que isso esteja previsto num contrato, seja uma questão muito específica. O que a gente vê é que as empresas acabam fazendo isso da maneira como entendem que é o adequado, né, e não exatamente como a lei prescreve, né? Então, são questões assim muito específicas que a gente precisa estudar caso a caso, mas, em linhas gerais, é isso. Tá? Aquela regulamentação do Marco Civil, eu acho que foi escrita, eles preveem a possibilidade de você filtrar. Exatamente. No caso de um ataque, está certo? Naquele link que eu deixei para vocês do documento, existem outras especificidades sobre o tema. Bom, estamos em cima do horário, então vamos agradecer a Adriana. Depois, se quiser conversar mais, obrigado.